Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, perdoe-me, né? Já são 14 horas, né? Mas é o tempo que a gente vai tendo, vai pegando. Estamos trabalhando pesado aqui no projeto e eu acho que você já sabe que o missionário não é de escritório, não é um intelectual, né? Eu aproveito que nos serviços pesados que a gente faz, eu uso para ir meditando, né? Contemplando as maravilhas de Deus, mas na hora adequada a gente chega e faz o nosso vídeo. Muito obrigado, meu irmão, a você, meu irmão, minha irmã, criança, adolescente, rapaz, senhor, senhora, ancião, anciã, que acompanha o nosso trabalho. Obrigado a você que reza, que ora pelo missionário, pela família dele. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu like, obrigado pelo compartilhamento, obrigado pelos comentários. Desde já, eu desejo que toda sorte de bênção derrame-se sobre todos nós, indistintamente. Você sendo ou não católico, qualquer que seja o credo que você professe, e talvez seja até alguém que não professe nenhum credo religioso. Que Deus te abençoe. E eu também, a partir daquilo que você professa ou não professa, eu acolho o teu parabéns missionário, o teu ok, valeu, vai em frente. Eu acolho com muita humildade aquela palavra positiva, aquela palavra de encorajamento, que você possa, de algum âmbito da fé ou da racionalidade, enviar na minha direção. Eu, como missionário cristão católico, desejo que toda a bênção de Deus, toda a bênção do universo, o sol, a chuva, se derramem sobre a sua vida. Hoje estamos no 6º dia da 8ª de Natal. E a liturgia de hoje é a conclusão da apresentação de Jesus no templo. A liturgia de hoje é a conclusão da apresentação do menino Jesus no templo. O último vídeo eu disse para você que tudo da vida de Jesus tem um significado, tem uma importância. A igreja não abre mão de ninguém, de nada. Ela pega todos aqueles acontecimentos e ela pega também aqueles personagens que estiveram envolvidos naqueles fatos que circundam a vida de Jesus Cristo e ela traz para nós com sobriedade dentro da sua liturgia. Então, segundo a lei dos Hebreus, um fato, para ter legalidade, para ter legitimidade, ele precisava do testemunho de 2 testemunhas. Se não houvesse 2 testemunhas que testemunhassem um acontecimento, um fato, dificilmente aquele acontecimento teria uma legalidade. Quero repetir algo que eu tenho falado durante vários dias aí. Os evangelistas, e um destaque para Lucas, conhecido como um médico amado, de cultura grega, um erudito, intelectual. Sobretudo Lucas, não só, mas dou um destaque a ele. Eles não quiseram simplesmente narrar um fato. Eles não quiseram apenas narrar sobre os reis magos, sobre onde Jesus nasceu. Não.
sobretudo o nascimento de Jesus, eles querem situar o nascimento de Jesus dentro da vontade de Deus, do querer de Deus, da realização. Em outras palavras, Lucas está dizendo, com aquele aceno ou acento que quero dar a ele e que a teologia dá a ele. Lucas, com o nascimento de Jesus, ele quer dizer com todas as letras, Jesus preenche as expectativas messiânicas. Jesus satisfaz as profecias dos grandes profetas, sobretudo aqueles considerados como profetas messiânicos. Jesus é a realização das promessas de Deus. Em Jesus cumpre-se a vontade de Deus, o querer de Deus, o projeto salvífico de Deus. E São Lucas, ele comprova que Jesus é o Cristo com o testemunho de ninguém mais, de ninguém menos que Simeão e Ana. Depois você lê esse texto, queridos, que é Lucas capítulo 1, né? do 25 ao 38. Tá? É um texto que parece assim um pouco longo, mas é preciso que a gente leia, ou é bom que a gente tenha esta familiaridade. Então, São Lucas ele quer comprovar que Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. Jesus satisfaz as expectativas messiânicas. Jesus é o cumprimento da palavra dos profetas. E ele quer comprovar que Jesus nasceu, que aconteceu a encarnação, que o Verbo se fez carne, do jeito dele. Ele quer transmitir uma mensagem sólida e ele quer dizer que esse acontecimento foi testemunhado por duas pessoas idôneas, o velho Simeão e a profetisa Ana. Cerca de 70 anos depois daquele acontecimento, ou seja, da apresentação de Jesus no templo, Lucas escreve sobre a alegria de Simeão. Por quê? Porque ele carregou o Salvador nos seus braços. E um acento que eu quero dar aqui, eu até escrevi aqui de vermelho, coloquei aqui Espírito Santo, é que tudo que vai acontecer na vida de Simeão tem a credencial do Espírito Santo. Observemos como o Espírito Santo vai participar da vida de Jesus Cristo, da vida dos primeiros cristãos, daqueles que estiveram ao lado daqueles primeiros acontecimentos. Simeão, inclusive, ele foi ao templo, iluminado, dirigido pelo Espírito Santo. E eu fiz este acento aqui da alegria de Simeão em carregar o Salvador nos braços, exatamente para que, mais uma vez, não me tenha por antipático, mas isto precisa ser dito a partir da igreja. E eu quero repetir a voz da igreja, em alto e bom som. O que estamos fazendo com o Espírito Santo? Para que o Espírito Santo tem servido na minha vida? Parece que o Espírito Santo, em muitos ambientes, ele se tornou uma marionete. Eu pego ele, eu coloco aqui, eu trago ele para cá, empurro para ali. Eu sou aquele que articulo, que estou por trás daquele que se tornou um boneco de engonço e eu faço dele o que eu quero. Olha a ação do Espírito Santo.
Depois leia com calma esse texto para ver como a vida de Simeão é pautada pelo Espírito Santo. Muito bem, na segunda parte da apresentação do menino Jesus no templo, Lucas ele cita qual foi a segunda testemunha. A segunda pessoa que chancelou, que legitimou aquele acontecimento, dizendo que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador. Ele preenchia as expectativas messiânicas. Ele era o esperado durante muitos e muitos anos por Israel. Então, neste segundo momento, Lucas, ele vem mostrar quem foi esta segunda testemunha, como eu disse no início, que um fato, para ele ter legalidade, ele precisava dessas duas testemunhas. E essa segunda testemunha não é ninguém menos que a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Somente isto aqui, queridos. Tem muita coisa a ser discorrida aqui. Quem é esta segunda testemunha que credenciou o nascimento de Jesus, a encarnação, a apresentação do menino Jesus no templo? A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. E é interessante, me dei alguns minutinhos mais, para a gente entrar no contexto que São Lucas adentrou para que ele pudesse chancelar o seu evangelho. Então, uma atenção para esta segunda testemunha. Simeão já dispensa a apresentação, porque nós já temos aqui no texto, tudo quando se diz que ele é um homem envolvido do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Não precisa que se diga mais muita coisa dele, porque Lucas já disse com fartura de dados. Mas, quando trata-se de uma mulher, no contexto bíblico, as coisas começam a ter uma conotação diferente. Até porque Lucas, ele foi amigo de um homem que inclusive disse, se a mulher quiser saber alguma coisa, que pergunte em casa para o marido. Não convém que ela fale lá na comunidade, no culto. Ela fica em silêncio. Mas Lucas é aquele que dá um passo. Quando a gente faz comparativos entre Lucas e Paulo, a gente vê semelhanças e diferenças. Diferenças polares. E Lucas, ele quis destacar a figura das mulheres. Ele quis realçá-las. Então, quando Lucas, ele vai falar sobre esta segunda testemunha, que torna a apresentação de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, crível, ele vem trazer uma mulher, uma profetisa Ana, a profetisa Ana. E ele traz um dado aqui dela super importante. Ela foi casada por 7 anos. Este número 7, o número da perfeição, um número total, um número absoluto, ele precisa estar presente aqui no texto diante de nós. Aquela mulher, ela foi casada durante 7 anos. Após 7 anos, após a sua virgindade. Ele está falando de uma mulher pura. Ele está falando de uma testemunha
que tinha reputação, que era conhecida, que era venerada, era respeitada, era uma pessoa digna. Depois da sua virgindade, ela ficou casada por 7 anos. Depois disso, ela ficou viúva. O dado importante vem agora. Já vivendo a sua viuvez, ela tem, naquele momento, 84 anos. Vamos voltar ao texto aqui, se você perdeu. Ela foi casada por 7 anos. Qual a idade que ela tem agora? 84. O que significa isso, queridos? Pegue 12 e multiplique por 7. O que é que nós temos? 84. Por isso disse, ele não está simplesmente querendo narrar um fato, ele está fazendo teologia, e alta teologia. Ele está dizendo que Ana, ela é uma daquelas remanescentes proféticas. Ela faz parte do povo de Israel. Juntamente com Simeão, ela espera a consolação, a redenção, a libertação do seu povo. Ela espera o Messias e, sendo uma pessoa idônea e idosa, ela está ali como que representando, como que dizendo, de fato, este menino é o Messias esperado. Ele é a consolação, ele é a esperança, ele é o rebento de Jessé, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. É uma pessoa idosa de 84 anos, 8 e 4, 12. 12 vezes 7, 84. Ela é a esperança de todo o povo de Israel que estava esperando o Messias. Ou seja, a profecia do Messias não caiu no esquecimento. Ela cumpriu-se. E aquelas 2 pessoas de idade avançadas, destaque para a idade dela, porque São Lucas faz questão de dizer que ela foi casada por 7 anos e agora ela tem, como viúva, está com 84 anos. Então ele faz questão de realçar meticulosamente, ele quer mostrar que Ana e Simeão, eles são remanescentes dos profetas. Eles são remanescentes daqueles que esperavam a salvação. De outro modo, Lucas, ele descreve quem foram os padrinhos de Jesus Cristo. Isto aqui é importante, queridos. Isto aqui é importante. Ele nasceu, ele habitou entre nós, ele foi profetizado, ele foi esperado. E nós, que somos daquele povo, daquela linhagem, por isso Lucas vai dizer, Ana, filha de, cadê o pai dela, de Ana? De Azer, de Fanuel, da tribo de Azer. Ele está mais uma vez recapitulando a história. Ela está dizendo, eu como descendente da tribo de Azer, esposa de Fanuel, testemunhei este acontecimento tão esperado. É exatamente à luz desta certeza de que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, que São João, ele instrui sua comunidade.
É aí que a gente cai na segunda leitura de 1 de João, capítulo 2, do 12 ao 17. Permitam-me uma palavrinha sobre esta segunda leitura. O mundo passa e suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, São João está escrevendo depois de Lucas. Ele pega esse dado lucano, essa informação lucana, e São João está dizendo: tudo passa, o mundo passa e as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece. Ou seja, Jesus Cristo, ele fez a vontade de Deus. Maria Santíssima, ela fez a vontade de Deus. Tudo passa, o mundo passa e as suas concupiscências. João está dizendo para a sua comunidade, depois leia o texto. Ele fala para os pais, para os filhos, para os jovens, para as crianças, ele pega toda a comunidade e coloca dentro da ótica de Jesus Cristo. Tudo passa. Maria Santíssima não passa. Jesus não passa. Por quê? Porque eles fizeram a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus não passa, mesmo quando é ainda aqui. Porque nós cremos na vida eterna. Se Lucas ele está voltando-se, em que ano ele escreveu o seu evangelho, queridos? Quantos anos faziam daquele acontecimento da apresentação de Jesus no templo? Onde estiveram Maria, José, Jesus, Joaquim e Ana? Se quando ele está escrevendo a sua comunidade, ele faz questão de dizer, é verdade, ele é o Filho de Deus, é o Messias. E a história dele desde a infância foi comprovado, inclusive por aquele ancião Simeão e pela anciã Ana, a profetisa Ana. Agora São João, para catequizar, para instruir a sua comunidade, ele evoca aquele mesmo Jesus Cristo, que Lucas está falando da sua apresentação, confirmada, chancelada e credenciada por aquelas duas idôneas testemunhas. O que é que São João está dizendo para a sua comunidade? Tudo passa, o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus, meu querido, é viver separado da lógica do mundo. Mas que mundo é esse? O mundo que opõe-se a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Como que eu não vou amar o que Deus amou? Se Deus amou o mundo de tal maneira, quem sou eu para não amar aquilo que Deus amou? Mas devemos ter também esta consciência. Tem um mundo do qual eu preciso viver separado. É um mundo que tem uma lógica diferente. E esse mundo que tem uma lógica diferente, que opõe-se à vontade de Deus, ao querer de Deus, eu preciso estar fora dele. Eu não quero aceitar esse mundo. São João, ele não quer que os cristãos vivam e se construam sobre a transitoriedade desse mundo que se constitui inimigo de Deus. Pensemos nisto, raciocinemos nisto e nos preparemos para iniciar 2025. Aqueles que iniciarão, aqueles que adentrarão 2025. Antes que o relógio entre no novo ano, nós ainda temos muitas horas para fazer a vontade de Deus. Nós ainda temos oportunidade
de nos divorciarmos desse mundo que não faz a vontade de Deus, que não quer o querer de Deus. Se isto é verdade, se esta é uma decisão que eu devo tomá-la hoje, agora, antes que termine 2024, sobretudo, eu preciso entrar 2025 como alguém que faz a vontade de Deus, como Maria Santíssima que fez a vontade de Deus, como Jesus Cristo que disse: eu vim para fazer a tua vontade. 2024 vai passar, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.